Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do nosso Senhor, que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para você que se inscreva no nosso canal e compartilhe para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Mateus 5:31, por favor, abra aí. Mateus 5:31 e 32. Vamos dar continuidade hoje à palavra, à série de sermões. Hoje é o sétimo, 7 de 18. Estamos quase lá. É ou não é verdade? Uma série de sermões que Deus tem colocado no nosso coração e tem edificado muito a minha vida, e tenho certeza que tem falado muito ao seu coração, porque é como se fosse o estatuto da Igreja de Jesus. O bispo hoje de manhã também pregou sobre isso, Mateus capítulo 7, né? Ele falou sobre julgamento, que a gente vai chegar lá também, mas nós estamos no capítulo 5, onde Jesus fala sobre a lei, que ele veio cumprir a lei. Então nós estamos ouvindo muito. Vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus não está mudando a lei, Jesus está acrescentando graça na lei. Então nós estamos hoje nós vamos falar hoje sobre divórcio, sobre separação, sobre rompimento. E não fique preocupado se você não é casado, porque não é uma noite que a gente vai falar para casais, é uma noite para a gente vai falar para filhos de Deus, amém? E também não é uma noite que a gente vai falar sobre casamento, é uma noite que a gente vai falar sobre legalidade e moralidade, que são coisas parecidas, mas muito diferentes. Pastor, você comeu alguma coisa estragada hoje? Como é que é parecido e é diferente? Eu e você vamos ver isso hoje. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 31 e versículo 32 diz assim: Foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, tua poderosa palavra, tua transformadora palavra, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê discernimento. Fala aos nossos corações, para que nós possamos ser exortados, consolados, edificados essa noite, Senhor, através da tua maravilhosa palavra, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Para falar sobre moralidade e legalidade, nós precisamos entender o que Jesus está dizendo. Semana passada, domingo passado, nós falamos sobre adultério, que era o adultério, e no final nós vimos que o Senhor não quis falar conosco somente a respeito de casamento. Deus falou muito conosco através do casamento celestial que nós teremos com Ele, porque Ele é o noivo e nós somos a noiva de Cristo como igreja. Eu e você estamos nos preparando para a boda do Cordeiro, quando nós casaremos com o Senhor, quando nós seremos um só no céu. E hoje nós iremos falar sobre o divórcio. E para nós falarmos sobre divórcio, irmão, nós precisamos saber o que é o divórcio. E por que Jesus Cristo falou exatamente o que ele disse aqui. O divórcio, ele é o rompimento legal. É o rompimento legal. É o rompimento legal e definitivo do vínculo do casamento civil. E por que Jesus disse lá em cima
foi dito: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Porque lá em Deuteronômio 24, no versículo 1, está dizendo que se o homem não se agradasse da sua mulher, ele poderia dar carta de divórcio. Mas é uma prática legal. Foi Deus que falou? Foi Deus que falou? Ou foi Moisés? E agora? O que nós vamos dizer? Pastor, Deus falou através de Moisés. Com certeza Deus falou através de Moisés. Mas então Deus constituiu o casamento para depois constituir o divórcio? Será? Será que foi isso que o Senhor fez? Será que o Senhor une pessoas para depois separar? Será que o Senhor libera uma palavra para depois descumprir? Será que o Senhor se engana? Será que o Senhor mente? Eu acho que não, porque a palavra diz que o Senhor não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Então aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Mas então mais para frente a gente vai ver o porquê que Jesus estava falando isso. O divórcio, meus irmãos, ele é legal perante a palavra, mas ele não é moral. Nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que é legal é moral. Nem todas as ações legais que eu digo perante a lei, legais de lei, nem todas as ações legais são morais, mas todas as ações morais são legais. Amém? Você conseguiu entender isso? Nem tudo que a lei diz é moral, mas tudo que é moral para nós como sociedade é legal. Você quer ver um exemplo prático disso? Vamos pegar os nossos amigos políticos. Um juiz hoje lá da Suprema Corte lá, nossos amigos lá, eles recebem um salário teto, vários benefícios, entre eles auxílio moradia, mas eles têm casa própria. É legal usufruir do benefício moradia tendo casa própria? É legal, mas é moral? Claro que não. Uma pessoa que ganha com 50 mil reais por mês precisa de auxílio paletó, auxílio terno, sei lá como eles chamam, mas é legal, mas não é moral. Então entenda que nem tudo que é legal é moral, porque eu e você não vivemos mais pela legalidade, nós vivemos pela moralidade. Nós não vivemos mais pela lei. E para nós a moralidade, ela é totalmente figurada através da graça de Jesus. E é exatamente isso que Paulo disse à igreja de Corinto: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Porque se eu tenho a lei ao meu favor, eu vou usar ela ao meu favor. A legalidade, ela se torna um ato individual, e a moralidade é um ato coletivo. Geralmente quando uma pessoa ela é moral, quando uma pessoa ela faz algo fora da legalidade, ela não faz para si, ela sempre faz para alguém. A graça é a moralidade de Jesus para com a nossa vida. O homem pecou e foi destituído da glória de Deus por causa do erro de um homem, por causa do pecado de um homem. A Bíblia diz que todos foram feitos pecadores, mas por causa da justiça de um homem, todos foram feitos justos. Aonde está escrito na Bíblia, em uma lei, que Jesus nos justifica? Não é lei, é graça. Então a moralidade para nós é como se fosse algo imerecido. Nós não merecemos, nós merecemos aqui a lei. Se você erra, você é punido. A lei não transforma, a lei pune, a lei repreende, a lei corrige. A moralidade edifica, a moralidade transforma, a moralidade abre porta. É exatamente isso que Jesus está querendo falar nesse texto, porque eles estavam querendo dar carta de divórcio para suas mulheres, baseados numa lei.
mas não na lei da imoralidade, mas na lei do benefício próprio. Ah não, a minha mulher não era tudo aquilo que eu pensei que era, então eu vou dar carta de divórcio. Mas olha o que a mulher sofria. Uma mulher divorciada naquela época, que se casasse, ela permaneceria adúltera, irmão. E quem se casasse com ela, ficaria adúltero com ela. Por quê? Por causa da legalidade de um homem egocêntrico. E é exatamente isso que Jesus está falando comigo e com você essa noite. Para nós não sermos legalistas, egocentristas, mas para nós sermos moralistas, cheios do Espírito Santo, não pensando em nós mesmos, mas praticando a lei de Jesus Cristo, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo a nós como nós mesmos. Essa é a moralidade do céu na terra. Amar uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu, como se vivesse uma vida inteira ao seu lado. Isso para o mundo é loucura, mas para aqueles que creem é poder de Deus essa terra. Isso é moralidade, é fazer por alguém aquilo que aquela pessoa não merece. E você recebeu salvação porque você merece? Não. Então todos nós somos alvos da moralidade de Deus, através de Jesus Cristo, através do sangue, através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se Deus agiu para com nós, com essa bondade, com essa dádiva, qual o motivo que nós temos para não sermos imitadores dele, como Paulo disse para sermos? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais para mim, porque a vida que eu vivia era uma vida na carne, e agora eu vivo uma vida no Espírito. E quem vive uma vida no Espírito, a Bíblia vai dizer que não há condenação. Não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós fomos justificados, nós fomos perdoados, se tristece na alma, são os nossos sentimentos, são as nossas vontades, mas quando nós colocamos o nosso Espírito para subjugar toda qualquer situação, porque Paulo falou isso, ele disse: eu sei viver contente em toda e qualquer situação. Não é só quando eu estou bem, porque quando eu estou bem eu desfruto, mas quando eu não estou bem eu aprendo. Quando eu estou na vitória eu usufruo, eu rio, eu comemoro. Mas quando eu estou na luta, quando eu estou na prova, quando eu estou na trincheira, é o momento de ser estrategista, é o momento de sabedoria. Então nem o momento da nossa vida é um momento de perda. Só há perda na nossa vida, irmãos, se nós estivermos longe da presença de Jesus Cristo. Paulo escreveu aos Filipenses a carta da alegria, preso, irmãos. A carta que ele mais diz para os irmãos que estão dentro de uma igreja, nas suas casas se reunindo, Paulo diz: alegrem-se comigo no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Mas ele estava preso, e escrevendo para os irmãos que estavam livres, alegrem-se. Isso é utopia, irmão. O cara que está preso, alegre, escrevendo para os irmãos que estavam fora, se alegrar. Isso para o mundo é loucura, porque não é mais o que é feito com o nosso corpo, porque o nosso espírito está subjugando, o nosso espírito está norteando. Na carne são obras eu e você fazemos, mas no espírito é fruto, é aquilo que em nós é feito, e o fruto não vem de nós. As obras nós fazemos, mas o fruto vem dele, a semente vem dele. A Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos no mesmo lugar, orando, buscando, e de repente ouviram do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo. É uma ação celestial na terra.
Quando Jesus foi pregado na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. É uma ação de cima para baixo. O Espírito Santo de Deus veio de cima para baixo. A salvação veio de cima para baixo. É a vontade de Deus na terra, vinda do céu. Então nós precisamos aprender a domar a nossa vontade aqui embaixo com a vontade dele lá de cima. Jesus Cristo estava suando sangue, irmão, no Getsemane, clamando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo, não seja feita a minha vontade aqui de baixo, seja feita a tua vontade aí de cima. Para muitos, a cruz é morte. Para nós, a cruz é vida. Para muitos, a cruz é sofrimento. Para muitos, a cruz é martírio. Para nós, é prelúdio da glória de Deus. Porque só um morto pode ressuscitar. Para Jesus ressuscitar, irmão, ele precisava morrer. Para eu e você vivermos as boas novas do Evangelho, nós precisamos morrer também. É o que a Bíblia diz: aquele que quiser perder a sua vida, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. No céu, o perder é ganhar. No céu, o último é o primeiro. No céu, o fraco é forte. Então não se preocupe como as coisas estão aqui embaixo. Se preocupe como você está lá em cima. Daniel fez uma oração, irmãos. E depois de 21 dias ele foi atendido. Mas o anjo disse: lá do primeiro dia você já foi ouvido. Não desista. Não pare de orar. Porque você não está vendo nada aqui embaixo. Mas lá em cima tem uma guerra sendo travada. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. As nossas orações aqui embaixo, irmãos, elas passam, elas rompem as regiões celestiais. E é uma batalha tremenda. Pastor, mas eu estou orando há muito tempo e eu não estou vendo nada acontecendo. Irmão, nós não fomos chamados para ver, nós fomos chamados para crer. Então creia, porque a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Quantas coisas eu e você já adquirimos através da oração. Quantas lutas eu e você já vencemos em prol da oração. Quantas coisas extraordinárias eu e você já vimos por causa da oração. Então não pare de orar, ore o tempo todo, ore incessantemente. Peça, e lhe será dado. Busque, e você encontrará. Bata, e a porta se abrirá. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. O qual vocês, tendo filho pedindo um pão, vocês vão dar uma pedra, ou pedindo um peixe, vocês vão dar uma serpente. Se eu e você, sendo homens maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus que está nos céus, tem coisas extraordinárias para liberar sobre a minha e a sua vida. Mas Deus não é tirano. Deus não vai fazer nada do que eu e você não queremos. Deus não vai fazer nada do que eu e você não optamos. Irmão, Jesus só foi para a cruz porque Ele quis. Jesus só foi para a cruz porque Ele foi obediente. Eu e você, hoje recebemos a graça de Jesus Cristo, a graça de Deus, o favor é merecido de Deus na nossa vida, porque um homem decidiu. O Senhor está falando com você essa noite, é noite de decisões. Pare de procrastinar. Não, semana que vem eu começo. Não, eu vou esperar isso daqui dar certo para começar. Não, se o Senhor colocou algo no seu coração, faça hoje, começa hoje, em nome de Jesus. Não, pastor, se o poste lá apagar e se passar um carro vermelho eu vou fazer. Pare de ser místico, seja espiritual, pelo amor de Deus.
Quem norteia o teu coração, irmão, não é o Espírito Santo de Deus? Então, se algo brotou dentro do seu coração, é lógico que é do Senhor. Você não precisa pegar uma caixinha da promessa e ficar achando versículos, não. Você já tem a palavra de Deus no seu coração. Ou é o diabo que está mandando você se alinhar com Deus? Não é, ele não quer isso. Então, se brotou uma palavra no seu coração de Deus, algo espiritual de Deus, faça, porque é Deus falando com você. Talvez você não vai ouvir Deus palpavelmente, audivelmente no seu ouvido, falando, não, muitas vezes vai ser um sentimento dentro do seu coração. E nós falamos aqui o que tem dentro do nosso coração, irmão. Onde está o teu tesouro? O que é importante para você? Porque onde tiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Então comece a colocar coisas que você considera importantes dentro do seu coração. Porque se nós agirmos na legalidade, irmãos, nós vamos favorecer somente a nós. Mas vai ser um favorecimento totalmente frustrante. Totalmente frustrante. E eu vou dizer para você, é só Deus para quebrar isso. E não é eu que estou falando isso para você, é o próprio Paulo. Paulo sabe muito bem de quem ele está falando quando ele disse assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sabe de quem que ele está falando? Filipenses 3,5 diz assim, ó, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, era Paulo. Paulo perseguia a igreja por causa da lei. Paulo perseguia a igreja por causa da lei, em nome de Deus. Paulo, muito provavelmente, matou pessoas por causa de Deus, no nome de Deus. Perseguiu pessoas, explicitamente escrito na Bíblia por causa de Deus. Prendeu pessoas, explicitamente escrito na Bíblia por causa de Deus. Então, nem tudo que as pessoas fazem no nome de Deus é moral. As pessoas usam a lei para se beneficiar, mas é só assim. Por que Paulo estava perseguindo a igreja, irmão? Por quê? Por que as pessoas perseguem você? Você acha que é para ficar no teu lugar? Você acha que é para ter o que você tem? Não, não é. É pelo que você carrega. Você sabia disso? É pelo que eu e você representamos. Irmãos, o que os cristãos naquela época tinham para oferecer contra a religião de Saulo? Nada. Gamaliel, um sábio, disse no Sinédrio: ei, vocês estão agindo errado, deixa esse povo aí. Como veio muitos antes deles, se isso daí for de Deus vai vingar, mas se não for, logo vai se acabar. Agora não bota a mão, porque se for de Deus vocês estão lascados. Suas ações eram norteadas pela lei. Atos 22:4 diz assim: persegui os seguidores deste caminho até a morte. Ele perseguiu até a morte, prendendo tanto os homens como mulheres e lançando-os na prisão, como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. É isso que a lei faz. Assim também o divórcio, por mais que seja legal, não é moral,
Mateus 19:3 diz assim, ó, alguns fariseus, presta atenção nesse texto, alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, porque é isso que as pessoas querem, só isso que eles querem te atrapalhar, eles querem frustrar aquilo que tu está fazendo, eles querem que você pare, porque talvez você esteja fazendo algo que está aparecendo, mas você não faz para aparecer, mas é evidente, porque não se acende uma candeia e se coloca ela debaixo de um velador, se coloca ela no alto. Então não é eu e você que estamos aparecendo, é o Senhor que está nos promovendo. O Senhor promove a sua obra, o Senhor promove a sua glória. E se nós estamos no barco, amém, glória a Deus por isso. Nós somos sal e luz, nós somos só ferramenta. Quando um mecânico vai consertar um carro, você vê o mecânico, e é o mecânico que sabe mexer, mas não tem uma ferramenta pequena lá? Você vê a ferramenta não é nada, mas está lá. E sem a ferramenta, o mecânico não pode fazer. Então, seja você uma ferramenta de Deus nessa terra. Seja você uma ferramenta de Deus. E perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Olha, eles querendo pegar Jesus no que Jesus estava ensinando lá em Mateus capítulo 5. Ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador Deus fez homem e mulher e disse, por esta razão deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu ninguém separe. Perguntaram eles, então, por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Eles queriam pegar ele. E Jesus respondeu, Moisés permitiu, foi Deus? Foi Moisés que permitiu. Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Foi por causa da legalidade. Foi por causa do ego. Foi por causa da sua vontade. É por isso que lá em Deuteronômio capítulo 24, Moisés escreveu aquilo. Deus não tem nada a ver com isso. Vocês se divorciam por causa da dureza do coração de vocês. E a mesma Bíblia que eles leram, irmãos, lá está escrito assim, que o Senhor tem o poder de tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando que não existe nada impossível para o Senhor. Não existe o que é imperdoável. Existem feridas, sim. Existem ações que ferem, que machucam, claro que sim. Mas onde a lei ressaltou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde a lei diz assim, adúltero, adúltera, traidor, traidora, a graça diz, tem perdão, tem restituição, tem conserto, tem vida e abundância. É só nós não termos um coração de pedra. Ah, pastor, é muito fácil você falar. Eu falo porque eu vivi isso. Eu gerei feridas. E eu sou fruto da graça de Deus. E eu sei muito bem o que eu estou falando para você. Não existe pecado imperdoável quando há uma vida na presença de Deus, meu irmão e minha irmã. Não existe. Eu não sei se você viu aquela tragédia que aconteceu em Blumenau, naquela creche. Você viu o que o crente falou, irmão? Existem pessoas crentes ainda nesse mundo, mano. Existem pessoas morais ainda. Aquele homem tinha todo o direito e toda a legalidade de contratar um advogado, 2 advogados, 3 advogados, e encerrar aquele cara na prisão pro resto da vida dele. Para quem não é espiritual é escandalizante, irmão.
Mas eu pergunto para você, a prisão iria transformar a vida daquele cara? É lógico que não. É lógico que não. E eu vou dizer algo para você. O ato do perdão para um agressor, ele dói mais do que o fardo da lei. Com certeza, para aquele assassino ouvir daquele pai dizendo assim, ó, eu perdoo ele, vai doer mais do que 10, 20, 30 anos na prisão. Porque a prisão é uma consequência da atitude dele. Agora o perdão daquele pai para com aquele homem é uma ação de Deus para a vida dele, e é inegável, ele não pode negar. Ele não pode negar que Deus foi bom com ele. Ele não pode negar que ele foi alvo da graça de Deus, ele não pode. E isso com certeza vai persegui-lo até o dia que ele tiver um encontro com Jesus Cristo. Todos os dias da vida dele, a voz daquele pai dizendo, eu o perdoo, vai ecoar dentro da mente dele, até o dia que ele se render a Jesus Cristo. O que norteia a nossa vida é a moralidade de Deus e não a legalidade humana. Por isso muitos dizem, esta é a condição porque merece, está nessa daí porque merece. E isso é uma verdade, porque é legal. E eu concordo com isso, cada um tem a vida que merece. Mas todos podem ter uma oportunidade para mudar de vida. Todos podem ter. Mas esse não é o plano de Deus. Julgam porque é legal, nós ajudamos porque é moral. Preferimos ser exagerados na graça e moderados na lei. Seja exagerado na graça e moderado na lei. Cremos na restauração porque fomos restaurados, e fomos restaurados pela graça e não pela lei. O que restaura, irmão, é a graça. O que transforma é a graça. O que muda é a graça. A lei pune. Paulo não estava pegando cartas do sumo sacerdote para ir a Damasco prender os irmãos, para levar eles para Jerusalém, para quê? Para puni-los. A lei pune, a graça transforma. E cremos na graça porque sabemos o que merecíamos. Eu sei o que eu merecia pelas minhas atitudes. É por isso que a graça de Deus é inegável. Como que eu não vou acreditar naquilo que aconteceu na minha vida? Não há precedente para isso. Ainda bem que não recebemos o que merecíamos, mas aquilo que precisamos. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A lei condena, mas a graça transforma. E você é a prova disso, de tudo que eu falei aqui. Isso não é só um ensinamento sobre divórcio, sobre agora você saber que não é legal se divorciar, que se o seu marido te traiu, você pode perdoá-lo, que se a sua esposa te traiu, você pode perdoá-la e seguir, se assim houver arrependimento. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É eu e você sabermos que nós podemos ser um agente moral de Deus nessa terra. Parar de apontar o dedo e estender a mão. Pastor, quantas vezes forem necessárias, porque a graça é ilimitada. Eu não sei você, mas eu errei muito. Eu tive muitas oportunidades, muitas, e chegou uma hora que eu decidi parar de desperdiçar as oportunidades de Deus e aproveitar a oportunidade de Deus. Porque eu e você só vamos viver essa vida abundante que Jesus disse que nós viveríamos se nós pararmos de desperdiçarmos e começarmos a aproveitar. Para o mundo o cavalo passa encilhado só uma vez.
para Jesus? Todo dia. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Só tem um problema no meio disso tudo. É que a gente não sabe o dia e nem a hora que Ele vai vir buscar-nos. E pode ser que entre uma passada de cavalo e outra, não dê tempo da gente se arrepender. Então não brinque com o que é moral, porque é real. Não brinque com o que é eterno, porque é a mais pura verdade. Um dia Ele vai vir nos buscar. E é exatamente isso que você estamos fazendo essa noite. Relembrando o ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E talvez seja um dia de decisão para mim e para você essa noite. Talvez seja um dia de sair de trás da legalidade e andar perante a moralidade. Saia de trás das malhadas. Ah, não, eu vou ficar aqui porque está escrito, eu vou ficar aqui porque isso, eu vou ficar aqui porque aquilo. O Senhor não te quer atrás de nada, o Senhor te quer na frente de tudo. Deuteronômio capítulo 28 diz que o Senhor não nos chamou para a cauda, Jesus nos chamou para a cabeça. O Senhor não quer te ver andando atrás, o Senhor quer te ver andando na frente. Porque Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele colocou algo poderoso dentro de você. E você só vai conseguir fazer, você só vai conseguir multiplicar se não tiver nada na tua frente. E se você crê nessa palavra, se coloque de pé, por favor.